Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre avaliação psicológica para cirurgia bariátrica e eu vou trazer 5 pontos que você vai precisar considerar durante esse processo de avaliação. Então, são 5 pontos que você não pode deixar de avaliar para poder, então, no final dessa avaliação, dizer se essa pessoa tem condições naquele momento de realizar a cirurgia ou não, tá bem? Eu não vou me adentrar aqui na questão do método, da escolha dos instrumentos. Isso fica a seu critério, né? O profissional tem liberdade aí para escolher o método que melhor lhe convém, né? Que desde que ele tenha realmente propriedade, capacidade técnica e teórica aí para aplicar esses instrumentos. A entrevista, inclusive, é um instrumento que eu uso principalmente aí no processo de avaliação para cirurgia bariátrica, mas existem outros, né? Mas para fazer essa escolha do método, dos instrumentos, a gente precisa ter muito claro o que vai precisar ser avaliado. Então, nesse vídeo, eu vou falar principalmente sobre esses pontos, então, que você vai precisar avaliar, tá bom? Vamos lá! O primeiro ponto que eu queria falar para vocês, que a gente vai precisar conhecer aí, avaliar, entender na pessoa, é a história da obesidade e a decisão, a tomada de decisão pela cirurgia. É importante que a gente saiba como que começou a obesidade, né? Como que foi esse início? Que aspectos estavam relacionados ali? Tinham componentes psicológicos importantes envolvidos? É comum as pessoas começarem a engordar após situações de perdas, traumas, enfim. Então a gente precisa considerar essa questão, porque não é o trauma, o aspecto emocional em si que numa linha direta, né, provoca a obesidade. Mas a gente pode pensar o que aconteceu ali, que mudanças aconteceram em termos de comportamento alimentar também, que contribuíram aí para a obesidade, e não só para o início da obesidade, mas para a manutenção da obesidade no decorrer da vida, a ponto de realmente se tornar, né, uma obesidade mais grave, né? Porque para a pessoa poder fazer a cirurgia bariátrica, ela precisa ter aí a obesidade grau 2, com comorbidades, ou obesidade grau 3, né? Então a gente realmente precisa ver como foi esse processo e se teve aí componentes psicológicos envolvidos. E um outro ponto importante nessa primeira parte aí que a gente vai precisar avaliar é quais foram as tentativas anteriores dessa pessoa em relação ao emagrecimento. O que ela já tentou fazer? Como foram essas tentativas? Já fez algum tratamento clínico? Já consultou com nutricionista? Já fez acompanhamento com médico, com educador físico, com psicólogo? Como foram essas experiências? O que ajudou? Chegou a funcionar por um tempo? O que deu errado, né? O que ajudou aí a atrapalhar, né? Ajudou a atrapalhar, é ótimo. Mas o que atrapalhou esse processo? Então a gente precisa fazer essa avaliação, né? Claro que um dos critérios para fazer a cirurgia é a pessoa realmente já ter feito o tratamento clínico por pelo menos 2 anos sem sucesso. Mas não é só perguntar em termos de checklist. Acho que é importante você tentar compreender como foi. Porque daí, a partir disso, você vai ver qual que está a expectativa da pessoa em relação à cirurgia, né? Então, como que dentro dessa história começou a ser contemplada, começou a ser considerada essa questão da cirurgia. E qual que é, então, a expectativa que a pessoa tem? Quais são os motivos que ela considerou para escolher a cirurgia como uma possibilidade naquele momento? E onde que ela espera que essa cirurgia leve, né? O que ela espera realmente em termos de futuro dessa cirurgia. E aí, nesse sentido, a gente não vai só avaliar, é importante também, de alguma forma, intervir, ajudar a modular, ajustar essa expectativa, né, se for possível, nesse momento. Um segundo ponto importante também de ser considerado aí, de ser avaliado no processo, é a questão do comportamento alimentar e do processo de mudança de hábitos, né? Então, assim, como que tá a adesão dessa pessoa às orientações? Porque o que a gente sabe, né, o que é muito comum na prática, e eu já trabalho com essa questão da cirurgia bariátrica desde 2013, e o que a gente sabe, né, que realmente a pessoa recebe uma série de orientações nutricionais, em geral ela consegue seguir algumas por algum tempo, mas esbarra em uma série de dificuldades. E muitas delas têm aspectos psicológicos envolvidos ou aspectos relacionais aí envolvidos. E aí é muito interessante a gente poder olhar para o comportamento alimentar dessa pessoa por esse viés comportamental, esse viés psicológico, esse viés relacional mesmo. Então a gente precisa aí olhar um pouco para essa rotina, olhar para como que está sendo essa adesão ao tratamento
e como que ela está aí se portando diante dessa mudança, né? Ela está conseguindo implementar as mudanças? Quais aspectos estão facilitando, estão dificultando? Será que ela está conseguindo compreender que essa parte do tratamento clínico, ela vai precisar continuar depois da cirurgia? Né? Esse ponto se conecta com o anterior em relação à expectativa da cirurgia. Será que está esperando que a cirurgia vai ser um milagre e que vai mudar tudo e que vai ficar muito mais fácil depois? O que a gente sabe na realidade é que isso não é verdade. A cirurgia ajuda muito a emagrecer, isso é um fato, mas a gente sabe que muitas pessoas podem reganham peso depois da cirurgia. Então a gente vai precisar realmente trabalhar essa mudança de comportamentos, essa mudança de postura na relação com a alimentação para que a cirurgia possa ter um sucesso a longo prazo. Quanto mais ela conseguir iniciar esse processo de mudança no pré-operatório, melhor para o sucesso do pós. Nesse quesito, nesse ponto, é a hora que a gente vai avaliar. Ela come em momentos de ansiedade, em momentos de tristeza? Será que a comida aí está aparecendo como uma estratégia de enfrentamento dessas emoções negativas? E aí, não só avaliar se isso acontece, mas também, se possível, intervir para tentar ajudar a desenvolver outras estratégias que não comprometam o tratamento. Então a gente vai poder tanto trabalhar também essa questão desse desenvolvimento de estratégias, como também ajudar no processo de psicoeducação. Então, será que essa pessoa consegue entender por que trabalhar a questão da mastigação, por exemplo, já no pré, é importante para o pós? Será que ela sabe a importância do fracionamento, de comer, né, de X em X tempo, para o sucesso do pós? Porque essas orientações provavelmente já foram passadas por outros profissionais, mas não necessariamente ela entendeu. E a gente, enquanto psicólogo, pode ajudar nessa compreensão. E aí, por isso é importante que você também saiba um pouco sobre isso, né? O contato com os outros membros da equipe, saber o que é esperado do paciente nesse processo de pré-operatório também pelos outros profissionais é importante para que o nosso trabalho seja feito aí de uma forma realmente coerente. Além da alimentação, a gente pode pensar também, inclusive, na incorporação da atividade física na rotina da pessoa. Porque muitas vezes, tanto os cuidados com a alimentação quanto com a atividade física, a pessoa diz que não faz porque não tem tempo, porque a rotina é muito corrida. E quando a gente pensa que essas mudanças, né, vão precisar continuar no pós-operatório, a gente tem que pensar: nossa, mas o que a cirurgia vai mudar em termos da tua rotina e da tua gestão do tempo, do teu estabelecimento aí de prioridades para te ajudar nisso no pós, né? Então a gente vai precisar já, dentro do possível, ajudar a pessoa a trabalhar essas questões no pré-operatório. Um terceiro ponto super importante de avaliar é a questão dos transtornos mentais, tanto do ponto de vista do histórico dessa pessoa, quanto em termos de sintomatologia no momento atual. Então a gente vai ter que olhar se ela já teve aí um histórico de tratamento psicológico, psiquiátrico, ou em saúde mental com outro médico, por exemplo, um médico de família, para sintomas principalmente de compulsão alimentar, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, histórico de tentativas de suicídio, transtorno bipolar, enfim. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Especialmente, então, se ela já teve, e aí qual foi a resposta dela ao tratamento? Ela chegou a fazer tratamento, o tratamento teve um bom efeito, não, e ela não tem uma boa experiência, não tem vontade de voltar a fazer um tratamento mesmo ainda apresentando alguns sintomas? Será que a história dela em relação à questão de saúde mental dá indícios de uma má adesão ao tratamento? Será que ela decide de uma hora para outra que quer parar, ou ela discute isso com os profissionais? Isso é interessante da gente olhar para poder ver realmente como é que essa pessoa se comporta, como é que ela se posiciona em relação às questões de saúde dela. Vão ser os preditores aí de como que ela vai evoluir lá para frente. Esses pontos a gente vai precisar considerar. Isso porque o transtorno mental, gente, ele não é um contraindicador da cirurgia, tá bem? Mas ele precisa estar compensado para a gente fazer a cirurgia. Então, a pessoa pode ter transtorno depressivo, por exemplo, mas a gente vai precisar que os sintomas estejam controlados no momento da cirurgia. E se durante a avaliação você observar que esses sintomas não estão compensados, vai ser necessário, então, uma avaliação com o psiquiatra e um tempo aí de tratamento para que a pessoa estabilize do ponto de vista aí psiquiátrico, psicológico, para então poder ser submetida à cirurgia bariátrica. Essa questão dos sintomas aí, né, que é muito comum serem usadas escalas, testes para poder fazer essa análise mais minuciosa em relação às psicopatologias, tá? Mas vamos lá. O quarto ponto que você vai precisar avaliar é a questão da rede de apoio.
né? Como é que é esse suporte familiar, né? Não necessariamente familiar, mas social, né? De amizades, enfim. Mas se essa pessoa recebe apoio, né? Dessas pessoas próximas a ela, ela tem realmente uma rede de apoio, tanto nesse momento pré quanto para o pós. O que eu quero dizer com isso, gente? Inclusive, assim, se a tomada de decisão, aquele primeiro ponto, a gente também pode pensar muito em termos de família, de rede de apoio. É uma motivação dela ou é algo que ela precisa provar para alguém, né? Ou é algo que ela está fazendo escondido de alguém? Ou é algo que ela está sendo induzida por outras pessoas a fazer? Então, a gente vai precisar estar olhando aí para essa dinâmica familiar e olhando onde é que a cirurgia tá no meio disso e como que a gente pode, de alguma forma, se for possível, né, ajudar na organização dessa rede de apoio para oferecer suporte para esse paciente depois. Que tipo de suporte que o paciente vai precisar? Tanto em termos práticos aí, porque vai ter um período de repouso depois da cirurgia, mas também do ponto de vista emocional, né? A gente sabe que aquele período, especialmente das primeiras semanas do pós-operatório, a dieta líquida, toda essa mudança muito grande na rotina que é exigida no pós-operatório, é uma fase que gera ansiedade, que gera um desgaste, e ter apoio da família é super importante, porque a nossa relação enquanto equipe que acompanha esse paciente, a gente vai ter algumas consultas no pós, mas essas consultas vão ser intervaladas. E aí é importante que alguém, né, que essa pessoa possa realmente contar com o apoio de alguém diariamente. Então, tanto para as coisas práticas quanto para essa parte mais emocional mesmo. É possível também incluir realmente os familiares na avaliação. Eu, quando faço avaliação, na minha rotina, eu chamo, sempre tenho um atendimento com a família para poder justamente, junto com o paciente, com esse familiar, pensar, né, qual que é o papel do paciente, qual que é o papel da família, qual que é o papel da cirurgia, qual que é o papel da equipe nesse processo aí de tratamento da obesidade. Então, você também pode fazer isso. E o quinto e último ponto aí que eu acho super importante de ser abordado na avaliação para a cirurgia bariátrica é a questão mesmo da preparação psicológica para a cirurgia. Então, assim, o que eu estou chamando de preparação psicológica para a cirurgia, né? O quanto que essa pessoa compreende realmente do procedimento. Ela entende que órgãos que vão ser mexidos, é uma cirurgia que vai mexer só no estômago, vai mexer também no intestino ou só no intestino? Que tipo de técnica vai ser usada? Para cada técnica também são esperados alguns pontos específicos para o pós-operatório. É uma cirurgia que vai exigir também o uso, por exemplo, diário de vitaminas, de suplementação no pós-operatório. A pessoa entende por que essas vitaminas são importantes e que isso tem a ver com a técnica e com onde vai mexer no corpo dela, por exemplo. Então, a gente poder ver o quanto ela compreende, também ajudar nessa psicoeducação, ajudar a explicar, ajudar ela a assimilar essas informações é super importante. Ela compreende os riscos reais, quais são as complicações mais comuns, entendem? Isso tudo a gente vai precisar trabalhar junto com ela. E aí, nesse sentido, pensar também nessa questão do pós-operatório, ela está compreendendo aí quais vão ser as principais mudanças, quais vão ser os principais pontos que ela vai precisar alterar, que ela vai precisar seguir, o próprio calendário de consultas pós-operatório. Eu, em geral, na minha avaliação, eu costumo fazer essa parte do atendimento do familiar junto com essa parte de preparação para a cirurgia. Então, toda essa parte de psicoeducação, de orientação, de trabalhar essas fantasias, esses medos e dar esses dados de realidade em relação à cirurgia, eu trabalho junto com o paciente e com o familiar. Nesse sentido, também eu acho que ajuda a assimilação e ajuda depois em casa eles poderem ter tido acesso à mesma informação e se ajudarem, né? Se alguém esquece alguma coisa, enfim. Então, também é uma possibilidade que fica aí como sugestão para vocês. Enfim, gente, era isso, né? Então, esses 5 pontos. Recapitulando, toda a parte de história da obesidade e tomada de decisão pela cirurgia, a parte do comportamento alimentar e do processo de mudança de hábitos, a parte de investigação, avaliação aí dos transtornos mentais, parte da rede de apoio e realmente a compreensão aí da cirurgia e do processo pré e pós-operatório. Eu acho que se você conseguir fazer uma avaliação que contemple esses elementos, eu acho que tem tudo aí para você conseguir realmente dar uma resposta mais acertada de se essa pessoa naquele momento tem condições de realizar a cirurgia
ou se tem alguma recomendação que precisa ser feita e que ela precisa seguir antes de ser liberada. Entende? Então, acho que esse é um ponto importante até para ser avaliado ali, para ser explicado para a pessoa no início, né? A ideia não é dizer se ela vai ou não vai fazer essa cirurgia do ponto de vista psicológico, mas é realmente ajudá-la a encontrar aí e a se preparar para fazer isso no melhor momento possível, para que a cirurgia realmente possa ter o maior potencial possível aí de ter sucesso realmente. Se você tem interesse nesse tema, se você quer saber mais, pode deixar aí nos comentários, dar sua sugestão, deixar sua dúvida. Se você gostou do vídeo, deixa um like, né? Vamos ajudar o YouTube aí a entender que esse vídeo está legal e ele distribuir aí para mais pessoas. E se você quer continuar recebendo conteúdos aí de psicologia clínica, de psicologia hospitalar, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E a gente vai se ver na semana que vem. Tchau, tchau, gente!